Boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus o Cristo nos abençoe, nos conceda sua graça, sua infinita bondade e misericórdia nessa tarde. Resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, do dia 17 de maio de 2020. Tema da lição: confiança em tempo de aflição. Baseado onde esse salmo? Baseado no Salmo 56. Aleluia. Tópico 1 da nossa lição. Parte 1. A introdução diz: os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. Os percalços fazem parte da vida cristã e não podemos ser paralisados por ele. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Aleluia. Eu estava estudando algumas partes dessa lição. O contexto histórico, a base dele é Salmo 56. Anotei alguns itens nele aqui. Primeiro, o que Davi enfrentou? Medo. E o que o medo causou nele? Uma paralisia. Então, cuidado com o medo, que o medo pode causar uma paralisia. Mas Davi não se deu por vencido, não. Também o segundo item que eu anotei: ataque dos inimigos. Ataque dos inimigos. Não estamos falando de forças espirituais da maldade, não. Não estou falando do diabo, não. Estou falando de pessoas humanas que travou uma guerra com Davi. Terceiro item que eu anotei na lição: Davi tinha esperança que aquela situação ia mudar. A Bíblia diz que bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Quarto item que eu anotei: confiança em Deus. Davi também confiava em Deus. Quinto item que eu anotei: ele teve que fugir. Está aqui dentro da lição, ele teve que fugir. Sexto item: quem era o seu oponente? Não era um homem qualquer. Não era um homem qualquer que era oponente de Davi. O seu oponente que estava perseguindo era alguém experiente em guerra. Experiente em guerra. Portanto, não era uma pessoa qualquer. Próximo item: vingança pela morte de Golias. E o último, calúnia. Davi estava enfrentando uma situação e que após a morte de Golias, em vez de ele ganhar mais adeptos, ele ganhou inimigos. Cuidado que às vezes você ganha uma grande vitória, nem todos vão festejar e ficar contentes com a sua vitória. Podem tornar inimigos seus e te caçarem até a morte. Aí vem aqui o contexto histórico, diz assim: no contexto histórico, no Salmo 56, Davi expressa uma situação complicada em que se encontrava o medo em relação às circunstâncias que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado a batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga, Davi foi para onde? Davi poderia ter escolhido um outro lugar para ir. Mas ele foi para a terra de onde ele matou o maior oponente da nação de Israel, que era Golias. Ele vai para a terra de Gate, cidade natal de Golias.
Meu Deus, para lá que ele vai. Ora, como eu disse aqui antes, ele não tinha outro lugar para fugir. Ele tinha que fugir. E também como é que ele ia enfrentar um exército de 3.000 soldados se ele só tinha 600 homens com ele? Ora, ia perder a batalha. Então ele resolveu fugir para escapar com a sua vida para um outro lugar, para uma outra cidade. Lembrando nesse tópico aqui que Davi ainda não era rei da nação de Israel. Ele já havia sido ungido, mas ainda não era rei. Estava aguardando o tempo propício, a hora chegada, para ele assumir o reinado de Israel. Esse é o tópico do contexto aqui. Tópico 1.1. Ele teve que lidar com diversas situações, então vamos ver aqui. O cântico das mulheres. Após Davi derrotar o gigante Golias, as mulheres de Saul vieram até Saul cantando. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Pronto, começou aqui. Quando começou alguém cantar uma canção, enaltecendo a fama de Davi, pronto, começa o primeiro ponto aqui, que é a inveja. Lidar com a inveja não é fácil. E fugir dela também não é fácil. Então nós temos que pedir graça ao Senhor para poder enfrentá-las no dia a dia. Elas sempre vão surgir na nossa vida. Teve que ligar com inveja. O que é inveja? Eu notei que inveja é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Então, o que provocou a inveja de Saul foi quando ouviu o cântico das mulheres aqui, enaltecendo a fama de Davi. Ora, o rei ficou enfurecido, porque ele era o chefe da nação. E um menino que veio lá da roça, que nada conhecia de guerra, entra na sua cidade para trazer alimento para os seus irmãos, deveria voltar, mas ele prefere ficar e vencer aquele gigante. Tudo começou aí, vencer os seus gigantes. Tanto é que tentou vestir as roupas de Saul, mas não davam para ele porque eram pesadas demais. Aleluia. Então a inveja começou aí. Inveja é você ter que lidar com o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. O momento de felicidade ali era de Davi. E o momento de inveja, sentimento de derrota, frustração, era de Saul. E Saul não queria perder a sua fama de jeito nenhum, deixar que um menino rurícola da roça viesse tomar a sua fama na cidade. Ele planeja, um dos 8 itens que confirem, ele planeja a morte de um homem inocente, de um campeão, de um vencedor. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se. A palavra ira aqui, o resumo dela, é quando eu fico descontente com alguma situação. E a primeira coisa, quando eu fico descontente com alguma situação, a primeira coisa que muda em mim, na minha personalidade, é o semblante. O semblante cai, fica triste, a pessoa fica com a cara fechada porque não gostou de alguma situação. E Saul não gostou daquela situação que ele viu naquele exato momento. Essa é a parte 1.1. Resumo da parte 1.2. Ele teve que lidar com conflitos. Toda aquela situação provocou também conflitos em Saul. E aquele conflito, em parte, atingiu Davi. E tem que tomar a atitude de fugir. Mas observe também que o conflito foi tão grande na vida de Saul que ele foi tomado por uma intensa fúria. Um espírito do mal se apoderou dele. Cuidado para você não dar brechas para o diabo.
Não dê brechas para o diabo no momento que você estiver zangado. Ele pode aproveitar da situação que você está zangado e entrar para fazer uma arruaça. Aleluia. Então, conflito. O que eu anotei aqui? Conflito significa o quê? Profunda falta de entendimento entre duas pessoas. Profunda falta de entendimento entre duas pessoas. Essa palavra significa conflito. Faltou entendimento. Mas também tem um porém. Não adiantava Davi procurar Saul para o entendimento. Por quê? Porque Saul estava amargurado, descontente, desgostoso por aquela situação. Se Davi fosse procurar ele para uma conversa, se ele já estava com plano de matar, ele ia morrer naquele exato momento. Então Davi, um homem de oração, um homem de ação, ele tomou uma atitude rápida de fazer o quê? Preservar a sua vida e fugir. Aí eu anotei aqui, para fugir dos conflitos foi para onde? Para a terra onde nasceu o gigante Golias. Ele foge do conflito, entrando numa zona de desconforto onde ele não era nem bem-vindo por ter matado o seu grande campeão de batalhas. Meu Deus, misericórdia. Aí tem 5 porquê. Por que Davi fugiu? Por que surgiu o conflito? De onde veio o conflito? E como podemos eliminar o conflito? 5 porquê. E a resposta é uma só. Oração, 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 oração. Acompanhado de ação, que é acompanhado de reação. Tudo isso nós temos que fazer para vencermos o conflito. E para evitar o conflito, nada melhor que você fugir de uma briga. Ele fugiu de uma briga para não brigar, porque estava em desvantagem. Mas não fugiu porque era covarde, não. Estava em desvantagem e ele estava indo para um outro lugar para se preparar. Aleluia. Fisicamente, emocionalmente, para vencer aquele conflito. Aleluia. O seu desafeto que ia matar a sua vida. Essa é a parte 1.2. A parte 1.3 da lição. Davi tinha que lutar contra injúria. Injúria. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com a ira. Diz a Bíblia Sagrada. Eu anotei aqui, Efésios capítulo 4, versículo 26, 27. Efésios capítulo 4 ainda, versículo 31 e 32. E anotei também Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: toda palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia ou afasta o furor. Cuidado com a resposta que você vai dar para alguém no momento de raiva. Que a pessoa está com fúria, você vai dar uma resposta à pessoa nesse exato momento e pode ser fatal. Pode ser fatal. Observe que ele teve que lidar com aquela situação todinha ali de injúria. E não foi fácil, não. A parte 2 da nossa lição, Davi, ele vai agora para o momento de oração. Após ter fugido da sua cidade, da sua casa, e está numa terra de inimigo, ele agora vai para o quê? Para oração. E na oração ele pede a Deus o quê? Misericórdia. Ele pede a Deus misericórdia. Por quê? Ele diz no tópico 2, parte 2. Ele pede a Deus misericórdia porque queriam tirar a vida dele diariamente. Não era só naquele momento, não. Mas diariamente ele estava enfrentando com oponentes das quais ele ainda não tinha
um exército formado para ganhar, para vencer. Então ele diz que diariamente, então nós temos uma batalha diariamente, onde nós temos que entrar no período de oração com Deus e suplicar no seu trono a sua grande misericórdia. Porque no trono da graça de Deus tem misericórdia sobrando para derramar sobre a vida daqueles, aleluia, que clamam aqui na terra. Então ele faz o pedido de oração. Parte 2.2, ele dentro da oração, observe que a parte 2 é a oração, a parte 2.2, ele diz ao Senhor para não levar em conta as suas peregrinações. Davi estava clamando por socorro para escapar da morte, precisou percorrer um caminho que foi marcado por lágrimas. Observe que ele teve que andar aquele caminho todinho, peregrinar até chegar na terra de Gade, que não foi muito fácil. E observe que o texto vai dizer que ele foi chorando pelo caminho. Foi chorando pelo caminho e foi clamando pelo caminho. E foi andando e chorando, andando e chorando. Tem situações na minha vida e na sua vida que nós temos que andar pelo caminho, andando e chorando, andando e chorando. O tempo é de andar e chorar. Aleluia. Pedindo por socorro. E a peregrinação dele foi marcada por lágrimas. É por isso que ele ora a Deus: Senhor, não leva em conta a minha peregrinação, o meu cansaço de eu andar esse percurso todo, Senhor, não leva em conta não. Mas a minha alma pede ao Senhor socorro. É a parte 2.2. A parte 2.3, ele ainda está orando, ele pede a Deus para fazer justiça. Se tem uma coisa que Deus faz é justiça. Aleluia. E tem um texto na palavra de Deus em Lucas 18, que aquele juiz que não temia Deus e respeitava os homens, falou que ia atender a situação daquela mulher, porque já não aguentava mais. E a mulher foi lá suplicando, orando diante daquele juiz, dizendo: faze-me justiça. Então a Bíblia diz o seguinte, que Deus faz justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Você não entendeu a mensagem, eu vou repetir de novo. Deus faz justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Vou transportar para agora. Deus está fazendo justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Vou transportar para o futuro agora. Deus fará justiça por aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Oh, glória, receba essa palavra. Aleluia. Essa é a parte 1.2, a parte 1 e a parte 2 da lição. A parte 3 é o texto da nossa lição. Confiança em tempo de crise. Resumindo, nós devemos confiar em Deus e não se desesperar em tempo de crise. O tempo de crise já passou na sua vida? Louvado seja Deus. Se não passou, o tempo agora é de confiar. Aleluia, em Deus. Aí, dentro da confiança em Deus no tempo de crise, ele vai louvar a Deus. Aleluia. E ele diz ainda lá que o medo não pode prevalecer diante da confiança. Quer dizer, quando você tem confiança em Deus e esperança em Deus, o medo desaparece. Quero dizer para você nessa tarde que o medo está desaparecendo da sua vida. Sabe por quê? Porque tem na sua vida confiança. E o dono da esperança chegou na sua vida, na sua casa, para te dar vitória e livramento, assim como deu a Davi. Amém? Receba essa palavra, que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.